A região amazônica é cheia de lendas urbanas e o estado do Pará está longe de ser uma exceção. Com um folclore rico e uma cultura enraizada em superstição, os paraenses da minha geração e das gerações anteriores cresceram ouvindo histórias sobrenaturais, relatos de assombrações ou, como chamamos, visagens. Essas lendas se misturam com a própria história do estado, e boa parte dessa história pode ser vista nos nossos cemitérios mais antigos. Por isso, hoje vamos começar a conhecer melhor o lado sombrio do Pará. E a primeira lenda urbana que vamos discutir é uma das mais famosas por aqui, a moça do táxi. Como muitos, um dos primeiros contatos que eu tive com essa história foi por esse livro, Visagens e Assombrações de Belém, de Valcir Monteiro, que foi um escritor, jornalista, professor e pesquisador sobre o folclore local. Ele publicou alguns livros focados no assunto, mas esse foi o que ficou mais conhecido. Ele é uma coletânea de várias das nossas lendas, e no final há algumas fotos de lugares e documentos relacionados a essas lendas. Se esse vídeo der início a uma série, esse livro provavelmente vai aparecer bem mais vezes por aqui. Na época, eu lembro o medo que esse livro causava nas crianças, enquanto eu li ele umas 400 vezes, como vocês podem ver pelo estado do meu exemplar. Mas qual é a história da moça do táxi? Francisco havia há poucos minutos terminado o que ele pensou ser sua última corrida do dia. Eram 22 horas e ele seguia pela Avenida Governador José Malcher, se aproximando da Travessa Benjamin Constant, quando uma jovem sinalizou para o seu táxi. Francisco estava cansado e pensou em seguir em frente por um momento, mas acabou encostando o carro próximo ao meio-fio. A moça entrou, se sentando no banco de trás. Boa noite, ele disse. A moça de cabelos negros parecia ainda mais jovem de perto. Jovem demais para estar na rua àquele horário. Boa noite, ela respondeu. Por favor, me deixe na Avenida José Bonifácio, em frente ao cemitério de Santa Isabel. O taxista hesitou. Um destino um pouco sinistro para uma moça como aquela, em um horário como aquele. Mas ele presumiu que ela morasse bem próxima ao cemitério e estivesse usando ele como referência. Francisco assentiu e seguiu para o endereço. O táxi parou em frente ao cemitério de Santa Isabel, e quando Francisco esperava ser pago pela corrida, a jovem lhe diz: Desculpe, estou sem dinheiro trocado, mas o senhor pode cobrar pela corrida amanhã neste endereço. Ela então lhe entregou um pedaço de papel onde estava escrito o endereço de uma casa localizada na Avenida Nazaré. Logo embaixo do endereço também estava o nome do dono da casa. Francisco não gostou de ouvir aquilo, mas ficou calado e segurou o papel. Depois que a moça desceu do carro, o homem voltou para casa. Na manhã seguinte, o primeiro destino de Francisco foi o endereço dado pela jovem da noite anterior. Ele bateu na porta da frente e uma mulher de idade atendeu. O taxista perguntou se aquela era a casa do homem cujo nome estava no papel. Sim, sou a esposa dele, ela respondeu. Eu vim cobrar por uma corrida de táxi, diz Francisco. A mulher parece confusa. Ele esclarece. A filha dele pegou meu táxi ontem à noite e disse que eu poderia cobrar pela corrida aqui. A mulher balança a cabeça, dizendo: Isso não é possível, não temos filhas. A essa altura, Francisco começa a pensar que está sendo enganado e que a mulher está mentindo para não pagar a corrida. Escute, senhora, ele diz. A moça pegou meu táxi na José Malcher e pediu para ser deixada no cemitério de Santa Isabel. E então Francisco descreve a moça fisicamente, dizendo que quer apenas ser pago e ir embora. A mulher agora parece nervosa. Ela pede que ele espere ali enquanto ela vai chamar o marido. Ela deixa a porta entreaberta e Francisco consegue avistar alguns retratos pendurados numa parede. Em um deles, ele reconhece a moça que esteve em seu táxi, sem sombra de dúvida. A mulher volta com o marido e Francisco trata de apontar para o retrato,
dizendo que aquela era a jovem que ele havia transportado. O homem o encara dizendo que aquela tinha sido, de fato, sua filha, mas que ela havia morrido há muitos anos. Francisco se recusa a acreditar, mas o outro se prontifica a levá-lo ao cemitério, onde ele lhe mostra o túmulo da moça. Segundo os relatos, aquele acontecimento voltou a se repetir várias vezes, com diversos taxistas, que eram sempre recebidos pelos pais da moça, que lhe explicam a situação, pagando a corrida e pedindo orações pela sua paz. Existem algumas versões diferentes da história. Alguns dizem que o inverso também acontece, que ela pega o táxi em frente ao cemitério e pede para ser levada até a casa dos pais. Enquanto outros relatos falam de um certo dia do ano em que ela pega o táxi durante o dia e pede ao motorista que a leve por vários lugares através da cidade, dizendo que todo ano seu pai lhe dá um passeio de táxi de presente no dia do seu aniversário. O caminho todo ela vai fazendo comentários como "aquele prédio não existia" ou "olhe como esse bairro mudou", como se ela só saísse uma vez por ano. Quanto aos lugares onde ela pega o táxi para ir ao cemitério, alguns relatos falam do bairro de Nazaré, enquanto outros falam do bairro da Cidade Velha. O final da história também varia. Alguns dos taxistas não foram muito afetados pela situação, enquanto outros teriam supostamente ido parar no hospital, alguns se recuperando, outros perdendo sua sanidade ou até mesmo falecendo pouco tempo depois. Mas quem seria a moça do táxi? De onde surgiu a lenda? Bom, segundo os relatos dos taxistas e da crença popular, a história é baseada em uma jovem chamada Josefina Conte, que viveu em Belém no início do século XX. Ela nasceu em 19 de abril de 1915 e faleceu no dia 16 de agosto de 1931, aos 16 anos de idade, de tuberculose. Ela foi enterrada, como vocês já devem ter adivinhado, no cemitério de Santa Isabel, um dos cemitérios públicos mais conhecidos na cidade. Com o tempo, Josefina acabou virando uma santa popular, e seu túmulo é um dos mais visitados na necrópole de Santa Isabel, onde as pessoas pedem por graças e deixam presentes como flores e placas de mármore para agradecer por graças alcançadas. Em sua foto tumular, conseguimos ver um broche em forma de carro e, aparentemente, existe uma história curiosa por trás dele também. Enquanto eu pesquisava sobre isso, encontrei um texto dizendo que, originalmente, o broche não existia na foto. Após sua morte, o pai de Josefina enviou uma foto dela para a Itália, para ser incrustada no mármore, e quando o mármore voltou, o broche em forma de carro tinha aparecido na foto. Não sei o quão verdade é isso, mas incluí aqui porque achei um fato curioso. Sendo verdade ou não, relatos de aparições da moça do táxi são muito numerosos para se ignorar, e pelo menos até o século passado, era uma possibilidade real para aqueles taxistas que rodassem por Belém durante a noite.